Tiago, tudo bom? Horácio Neto da Rádio Povo CBN. Eu quero lhe perguntar, e não sendo oportunista com o resultado, mas sim pelo que eu vi do Vina em campo, se realmente foi uma boa escolha de jogar com o Vina, não estando 100%. Não estou falando nem que ele fez uma má partida, mas quem viu aqui do estádio percebeu que ele se poupou em muitas corridas, que ele não conseguiu chegar inteiro em algumas jogadas, porque evidentemente não está 100%. Eu queria a sua avaliação e se realmente, na sua concepção, a escolha do Vina titular foi e jogar os 90 minutos foi correta. Boa noite. Antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de agradecer ao nosso torcedor que veio ao campo, né, fez a lotação máxima aí do futebol cearense após o retorno do futebol, né, da torcida ao estádio. Então, parabéns e obrigado ao torcedor que veio, que incentivou, que não desistiu em nenhum momento, né, e está se fazendo muito presente, acreditando na equipe. Obrigado pelo apoio. Tá? Sobre a sua consideração, eu respeitosamente, né, discordo, né, primeiro porque você não é médico, segundo porque tu não faz parte da comissão técnica, terceiro que você deve ter um olhar clínico muito preparado para avaliar que o Vina se poupou em algum lance, né? A gente não é irresponsável, a gente coloca o atleta sempre em condições a jogar. Se o atleta jogou é porque ele tinha condições, ele treinou nos últimos dias, ele fez parte do trabalho, né? E esse tipo de barrigada é o tipo de coisa que só acaba fomentando, né, o imaginário do nosso torcedor. Então eu te peço e solicito um pouco mais de responsabilidade com as tuas afirmações, porque isso traz um demérito, né, um problema de avaliação e que pode repercutir, ainda mais tu sendo um formador de opinião, de maneira negativa, né, não só com o torcedor, mas com o trabalho de qualidade que vem sendo desenvolvido no Ceará. Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa noite, Thiago Nunes. Thiago, com esse resultado, como é que você observa, avalia as chances do Ceará para ainda conseguir a vaga na Libertadores? É aquela questão de que o Ceará precisa fazer a sua parte no último jogo. Como é que você avalia essa situação? E o que é que faltou no jogo de hoje para sair uma vitória do Ceará? Obrigado. Por nada, né? As chances elas existem, né? São chances matemáticas. Lógico que hoje a gente não depende mais somente das nossas forças para isso, para esse objetivo. É importante, né, no meu ponto de vista, a gente enaltecer que hoje já estamos uma vez mais classificados para a Sul-Americana, né? Uma competição que é importante também no cenário internacional. O Ceará, o segundo ano seguido aí, né, classificado nessa competição. Nesse momento estamos em uma posição, né, de afirmação ainda na tabela, podemos buscar um resultado positivo na última rodada que ainda nos possibilita sonhar sim com uma pré-Libertadores, mas ao mesmo tempo, né, eu até falei em outros momentos que a expectativa muito alta, às vezes ela pode trazer algum tipo de frustração essa que o nosso torcedor não pode carregar consigo, né? Tem que ter a valorização do que a gente vem fazendo, do que o clube vem crescendo diariamente, crescendo ano a ano, buscando se afirmar nesse momento do Campeonato Brasileiro entre os principais clubes e principalmente essa continuidade de resultados, a continuidade de presença em competições internacionais mostra que o clube está em crescimento. Muitas vezes a gente sabe que o torcedor não tem a mesma paciência, mas é um processo a médio e longo prazo e que o clube vai cada vez mais firmando bases para provar que tem condições de estar nesse seleto grupo das principais equipes do Brasil. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Thiago Nunes, o Ceará enfrenta na sua última partida nesse Campeonato Brasileiro o Palmeiras na quinta-feira. Um time totalmente modificado, mas um time que a gente já viu, um time modificado, diferente, sem os principais jogadores, vencer nesse Campeonato Brasileiro na última rodada. Eu te pergunto sobre como é enfrentar essa equipe na última rodada e se é menos complicado do que enfrentar o Palmeiras com seu poderio máximo ou tanto quanto, porque esses atletas estão precisando muito do resultado, estão precisando muito mostrar futebol para a equipe do Palmeiras. Todo atleta que defende o Palmeiras tem qualidade, a gente sabe disso, né? E é uma equipe que, independente dos atletas que possam vir a jogar contra nós, são atletas que estão buscando espaço na equipe principal,
O Palmeiras vai estar envolvido aí nos próximos meses no Campeonato Mundial, então provavelmente todos os atletas estão buscando oportunidade. E a gente tem que ter muito respeito, entender isso, né? Não existe futebol vencido na véspera, futebol se vence dentro do campo. Eu já passei por isso muitas e muitas vezes, então tem que ter respeito. Não é um cenário de atletas que a gente não conhece, então tem muitos bons valores ali, né? Jovens que vêm da formação, outros caras que já fazem parte do elenco. Vai ser um jogo duríssimo, né? Como tem sido todos os jogos, e que a gente vai ter que merecer vencer para conseguir coletar um bom resultado. Tiago, tudo bom? Horácio Neto da Rádio Povo CBN, prazer estar falando com você. Além do Jael, que saiu contundido, a gente também teve as saídas de Bruno Pacheco, e eu queria te perguntar o que foi que aconteceu com o Ione Gonçalves. Se também foi contusão que resultou na saída dele no intervalo, e se essas contusões influenciaram bastante na partida, já que o Ceará começou bem o primeiro tempo, depois teve uma queda e só foi se recuperar realmente na segunda etapa. Sem dúvida que as substituições por lesão, né, não é algo comum, é algo que foge ao controle. O treinador tem somente 3 momentos para fazer substituições, até 5. E eu tive que gastar desses 2 momentos já no primeiro tempo, né, com substituições bem pontuais, né, o Jael que vinha bem, o Pacheco que vinha numa sequência muito grande de jogos já dentro da competição. Já tínhamos perdido o próprio Gabriel Dias, perdido também o Eric, né, jogadores que vinham atuando como titular. Então, o Ceará é uma equipe competitiva, mas temos um elenco pequeno também, não é um elenco para tantos atletas assim estarem lesionados ao mesmo tempo. O Ione, ele teve, né, os últimos 2 dias febre, né, e gripe, e nós tínhamos um planejamento de substituição para que ele pudesse entrar no segundo tempo, e acabamos pela questão emergencial aí da saída do Jael, colocando ele ainda no primeiro, e aí no intervalo ele já tinha esgotado suas energias, poderia até ter voltado um pouco mais, mas aí, como eu disse antes, eu só tinha mais um momento para fazer, né, até 3 substituições, o intervalo não conta com esses momentos, aproveitei o intervalo para trocá-lo também, que já não tinha mais condições de continuidade. E aí as últimas 2 substituições, estrategicamente, você perde o time, né? Não tem como fazer em momentos diferentes. Né? O próprio Lima vinha bem no jogo, né? Não era o momento ideal para substituí-lo ali, mas o Rick também era um cara que precisava entrar no campo, precisava ter um pouquinho mais de 1 contra 1, de verticalidade, de criatividade numa jogada individual, né? Abrimos um pouco mais o meio campo, colocando o Marlon também no lugar do Fabinho. Então, circunstâncias aí estratégicas que ficam prejudicadas, né, pelos momentos das substituições que foram emergenciais e que acabam quebrando um pouco o ritmo, sim, né, não é algo usual, e que nós tínhamos que nos adaptar dentro da partida.